Oi, pessoal! Hoje nós trazemos um convidado muito especial e um tema super atual para o nosso episódio do Psicomite Podcast, não é, Mari? Oi, pessoal. Que bom estar aqui de novo, né, Raquel? Muito bom. Muito bom. Ó, pessoal, hoje, assim, eu tenho a honra de trazer para vocês um profissional que trabalha comigo, que é um profissional da minha equipe, e para discutir um tema que eu acho incrível. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado Mari, obrigado Raquel. Bom, privilégio é pouco, mas eu prefiro usar o termo honra, né? E estar aqui, principalmente falando sobre o tema que a gente vai falar, é tentador e muito motivante. Vamos lá. Vamos lá, né? Bom, então qual que é o tema? Pessoal, para a gente poder gravar os episódios, a gente sempre busca entender o que vocês querem ouvir. E sobre brincar e sobre telas, é um tema que as pessoas têm perguntado bastante. Então, eu vou fazer uma pergunta, né? Como que tirar as crianças da tela? Vocês têm filho em casa? Vocês têm celular? Porque hoje a gente tem tela para todo lado, né? Tem celular, tem... A Elisa já usou o celular? Já usou, eu uso muito pouco. Uhum. Isso faz com que eu pague muito mico também. Por exemplo, hoje no restaurante, ela não queria sair da área de brinquedoteca para comer. Então, para eu redirecionar ela para ela comer, foi muito escândalo, frustração. Então, assim, justamente por eu não usar a tela para ela se regular, eu me exponho mais em público, mas eu sei que os benefícios são muito grandes. Porque quais são, né, os prejuízos da gente usar a tela para uma criança se regular? Isso. Depois Legal. ela não vai ter outras estratégias. Então, esse tema eu acho muito bacana, assim, pra gente poder conversar sobre isso. E aí, antes do Gui começar a falar, fui buscar algumas informações e, segundo os dados, porque assim, a gente diverge muito o tempo que né, os estudos falam sobre o tempo de tela. Antes dos 2 anos de idade, nem pensar, tá? Então, os dados que eles colocam dos 6 aos 10 anos de idade, de 1 a 2 horas por dia. Quando já está na adolescência, na pré-adolescência, ali dos 11 aos 18 anos, eles colocam 3 horas por dia, a Organização Mundial de Saúde, considerando o tempo de videogame. Então, tela não é só celular, só o iPad, também tem a ver com o videogame. E aí, o Guilherme me pediu para buscar essa informação para eu poder fazer essa pergunta para ele aqui. Tem um tempo específico que uma criança pode ficar na tela, Gui? Olha, Mari, Raquel, eu vou ter que pegar o seu exemplo. E é interessante você mencionar que você não tinha essa válvula de escape, como também era normal você dizer que se sentiria mal para tirar a sua filha de um local, usar a tela. Mas quando a gente vê uma pergunta como essa, se eu tenho um tempo específico que uma criança pode ficar na tela, ao invés de a gente pensar especificamente o tempo de tela, a gente tem que começar a pensar, Raquel e Mari, por que a criança gosta da tela? Por que uma criança fica tanto tempo num celular, num videogame, num tablet, num computador? A resposta é simples, porque a criança encara a tela como brincar. Brinquedo? Brincadeira? Mas isso a gente vai discutir melhor. Então pensem comigo, se a criança já internalizou, já entendeu que a tela é o brincar, para ela não tem tempo. Para ela todo tempo é o tempo. Quando pensamos que essa criança vê no celular, vê na tela aquilo que está fazendo falta de estímulos ou oferecimentos, ela vai ficar na tela. Sim. Então, muito tempo de tela está atrelado à falta de outros estímulos. Quando você comenta, Raquel, que a sua filha não queria sair do playground, lá do espaço Kids, é fácil entender por quê. Porque para ela, brincar ali é muito melhor do que brincar de comer. E olha que interessante, só fazendo uma pontuação. Primeiro ela estava ali brincando, ela não quis ir comer. Daí eu me conformei, a gente voltou, ficou mais tempo ali, ela se acalmou e ela foi para a mesa, sentou e comeu. Então foi uma questão de eu esperar o tempo dela e daí ela sentou e comeu, foi tranquilo. Mas a gente precisa de tempo muitas vezes, né? E isso que é o grande complicador para nós pais. É interessante porque a minha grande formação de vida foi quando eu me tornei pai. E usar a tela com a minha filha, eu uso de diferentes formas.
a minha filha gosta muito de música. E a maneira mais otimizada que eu fiz isso foi passando videoclipes. Ela gosta de música, mas não significava que ela ficava o dia inteiro na frente da TV. Não significava que a gente trocava o brincar dela pela TV. Significava que, naquele momento, aquilo que eu poderia oferecer com música era na TV. Sim. Há pais que podem oferecer tocando violão, tocando instrumentos, aula de musicalização, mas onde a gente precisa chegar e pensar, meninas? Se nós estamos falando do desenvolvimento de uma criança, nós temos que entender que esse lidar, e principalmente o podcast de vocês ajuda isso, a emoção da criança com a possível razão que nós queremos num processo de aprendizagem, de habilidades sociais, de comportamento, a emoção sempre vai prevalecer. Sim. Então precisamos ter até para o adulto às vezes prevalece. Exato, mas prevalece porque o adulto quer fazer o que dá prazer. E a criança só vê o prazer, ela não vê o não prazer. E é interessante porque se a gente faz a seguinte comparação, e olha como que a troca é perigosa. Bom, você vai sair daí, mas para você comer agora aqui com a gente, você vai ter o celular. Ou então eu migrei para outro brincar. E o comer entra em segundo plano. Sim. E aí, o que entra? Já que tem que entrar em segundo plano o comer, que esse segundo plano entre num brincar que potencializa o desenvolvimento. Sim. Então, só pensar no celular, não. Até porque, ninguém, assim, desculpa interromper, mas pensando assim num brincar, que você leve um brinquedo para mesa, por exemplo. Exatamente. No brinquedo, na mesa, ela vai ter que direcionar uma atenção, ela vai ser muito mais ativa do que uma tela que ela é passiva. Né? Sim, eu acho que, na minha visão, o grande risco da tela é o uso sem supervisão. Por exemplo, você comentou da música. Já teve situações em casa que a gente tem uma TV na sala, a gente coloca alguma coisa de criança, alguma música infantil, mas a Elisa ela tem diversos instrumentos musicais. Ela tem castanhola, ela tem tipo um violãozinho, ela tem Então, assim, ela tá assistindo a música, ela tá assistindo o desenho, faz parte, né? A nossa cultura, claro. faz parte, a gente tem um televisor, um celular, só que ela não tá ali sozinha, de uma forma passiva, assistindo. Ela tem os instrumentos, ela brinca com eles. E o mais importante, Raquel, provavelmente a primeira vez que ela fez essa associação, ou as vezes que ela conseguiu fazer essa associação do que está passando, pegar um instrumento, pegar um brinquedo, quando ela fez isso, ela foi validada por você. Isso é Então, importantíssimo. essa validação dos pais entra naquele tema que eu falo muito para os pais. Assuma o seu protagonismo no brincar do seu filho. Ótimo. Se você não quer perder por celular, você tem que se mostrar presente. Se mostrar importante. Então, vamos lá. Vamos fazer a seguinte perspectiva. O que as crianças, às vezes, encontram no YouTube? Ela encontra aquele influencer que fala e tem os mesmos trejeitos dela. Sim. E aí, quando ela olha para o lado, os pais não conseguem entender o que ela está precisando naquele momento. Só que o influencer, sim. Porque ele é assessorado. Ele é orientado o que falar, como agir, gesto, expressões. Nós, pais. Nós, pais, temos o quê? Nós somos heróis para eles. Só que o herói está ali sempre. Peraí, Guilherme, então você está dizendo que eu tenho que estar sempre disponível? Você não tem que estar sempre disponível, mas o mais sempre possível você tem que estar disponível. Imagine sua filha não tendo você como principal termo validativo que validasse esse brincar dela. Ela talvez desistiria disso, ela procuraria outro. E é o momento que os pais estão com o celular. Então, é isso que eu ia falar agora, né? Porque, na verdade, a gente fala que educar dá trabalho, né? Ter filho dá trabalho, não tem como ser diferente. Então, assim, se eu não quero o meu filho na tela, ou às vezes até os pais falam, mas ele tá ficando muito tempo na tela. Mas quanto tempo os pais também passam na tela quando estão em casa? Exatamente. Então, você falar da validação, acho muito importante. A gente já teve um bate-papo sobre brincar, né? E muitas vezes o adulto ele tá muito sem graça ali, né? Ele tá muito sem vida, tá no celular, ou tá prestando atenção em outra coisa, ou a criança faz uma coisa diferente, aprende uma habilidade nova, e o adulto tá ali com uma cara de tudo bem. Eu acho super legal a gente fazer festa, bater palma. Comemorar, né? Comemorar. Então, assim,
validar o que a criança está fazendo. É isso, é perceber ela, é se divertir. Eu bato muita palma para ela. O termo correto é a validação afetiva. E eu colocaria investimento emocional. A criança é dependente da validação afetiva dos pais. Então, vamos lá. Se essa criança não tem essa validação afetiva com os pais, tem com o celular, só que às vezes ela tem na escola. E o que acontece com alguns pais? Na escola ela fica sem o celular. No clube ela fica sem o celular. Sim. Então, por que em casa ela não fica? Cadê a validação? Você sabia que quando a gente fala em desenvolvimento emocional, psicológico, a gente fala em necessidades emocionais básicas. E a necessidade emocional básica de validação, ela é uma delas, uma das 5. Ah, é? Mas eu tava aqui pensando, só fazendo outro comentário sobre o almoço de hoje ainda, né? Como que é isso? Como eu falei, eu bato muita palma quando ela faz algo, eu acho legal. Daí hoje eu peguei um pratinho e coloquei brócolis pra ela. Daí eu tentei dar pra ela, ela não quis. Daí eu comi, ela bateu palma pra mim porque eu comi. Da hora que eu fui dar pra ela, ela fez assim. Mas pra mim ela bateu palma porque eu comi brócolis. Então, aí a gente analisa o que significa essa palma para ela. Essa palma já está registrado que é uma validação vinda de ti. E significa o quê? Manutenção do prazer. E aí, quando a gente pensa no aspecto do desenvolvimento de uma criança, cognitivo, motor, um dos fatores que passam desapercebidos, vamos dizer assim, que é o subjetivo, que é a emoção. É o prazer, é a afetividade. Uma criança validada, antes de qualquer atividade, estatisticamente tem uma performance melhor. E o que é performar? É fazer aquilo que ela quer fazer, Raquel. Então, vamos lá. Ela ligou a TV, assistiu a música e ela lembrou, quero pegar o tamborzinho. Ela pega o tamborzinho, ela tem condições neuromotoras de bater o tambor por causa que a música está tocando. No ritmo, né? Tentando atingir um ritmo. Ela aprende ritmo. Aí o que entra na questão do aprendizado? Essa criança validada afetivamente está assim para o aprendizado. Vem. Vem que eu estou preparada. E não é a tela que vai atrapalhar daí, né? Aí vem a polêmica. É. A culpa é da tela? Sim. Os dados estão aí, mas a gente vai continuar se prendendo aos dados ou entender por que a criança está apaixonada pelas telas? Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. É como a gente usa a tela. Uma coisa é como a gente estava conversando, né? Você deixa a tela ali para colocar uma música, ou às vezes até um desenho, mas você ri com a criança, você tá junto. Aquilo, tá junto. Outra coisa é você deixar a tela como um anestesiamento para a criança ficar ali zumbi assistindo. Sim. Sabe que os adolescentes mais reclamam? Eu sempre passo para os pais, e eu faço isso, da gente ter uma série para assistir juntos. E aí, nossa, assim, 90% eles reclamam para mim. Eu vou assistir com meu pai, com minha mãe, mas eles ficam no celular enquanto estão assistindo. Então, não estão presentes. Não estão presentes. Não é estar junto, né? É investir. Isso que é investimento emocional. Você está conectado à criança, está atendendo aquela necessidade emocional. Que hoje, enquanto pai, não tem ninguém, Raquel, no mundo que vá atender a necessidade emocional da Elisa, se não for você e o Sidney. Exatamente. Assim como do Davi. Então, assim como da Alice. É aí que eu bato o martelo que a criança, ela não está acima de ninguém, não está acima do adulto. A criança precisa ser dependente do adulto. E a dependência que eu defendo é além da emocional. É a dependência física, é a dependência corporal. É a criança ver nos pais um lugar para ir e um lugar para voltar. E o que acontece? Por mais que ela lide, por mais que ela tenha dificuldade com as frustrações, no final do dia, no final desse choro, no final da birra, ela vai estar com os pais. Ela vai voltar para a mesa. Exatamente. Que foi o que aconteceu. E aí, nada melhor que a gente tentar resgatar as crianças, tentar entendê-las, observando essa criança brincando. Oferecendo a essa criança o brincar para melhor a gente entender comportamento, entender a maneira como ela se organiza no brincar, entender como ela está te chamando para brincar. E aí os pais vão desenvolvendo uma expertise, Raquel, de caramba, acho que agora eu posso deixar ela brincando sozinho. Eu consigo perceber isso. Não, ele está me chamando. Ele quer que eu esteja no brincar dele. E isso, como a gente aprende? No dia a dia, na labuta de ser pais. E nós, profissionais, temos que entender que quando a gente está
atendendo uma criança, muitas vezes a gente tem que fazer isso com os pais, tem que explicar isso, porque E eles tem que querem. ensinar, né, Gui? Eu falo que a gente Exato. tem que ensinar a brincar. Os pais querem aprender como brincar com os filhos de uma maneira que potencializa o desenvolvimento. Porque a maioria dos pais não passaram por experiências de brincarem com os pais. A maioria dos pais brincaram com outras crianças. Sim. A nossa geração brincava com outras crianças. Hoje, a sua filha, se você começar a pontuar, ela brinca mais com você e com seu marido do que com outra criança. Sim. Sim, Fora da a gente escola, conversou né? Então, sobre isso é fato. Isso é um fato. As famílias estão reduzindo o número de Sim. filhos. Então, assim, eu cresci com muitos primos. Numa cidade que era menor, então eu ia pra rua. Hoje ela já não tem essa realidade de ir pra rua. Ela não tem nenhum primo da mesma idade. Então, agora a criança... Essa criança da atualidade, ela precisa mais dos adultos para brincar com ela, né? Mesmo porque nós que estamos oferecendo essa realidade. E aí que eu falo do protagonismo. Assuma o seu protagonismo no desenvolvimento do seu filho. E aí é uma questão que eu sou bem incisivo, bem firme. Porque a criança, eu uso uma máxima, Raquel, Mari, que eu já enfrentei algumas situações interessantes. A criança é apaixonada por aprender algo dos pais. Ela é apaixonada pela dependência dos pais. E a gente não pode deixar esse amor Esse pela brilho, dependência né? sumir. Mas eu acho que isso é importante também pros adultos. A gente até tinha conversado, né, sobre a questão de uma sociedade que valoriza muito performance, desempenho, produtividade. Então, eu tenho que estar no meu celular o tempo todo respondendo mensagem de trabalho, fazendo um curso novo, colocando o celular para dormir, para acordar mais cedo. E ter uma criança em casa te convida a se retirar dessa lógica da hiperprodutividade e brincar. Brincar não é produção. Enquanto você está brincando, você não está produzindo nada, E aí, né? assim, se a gente for pensar, Raquel, o que eu ouço também bastante? A pergunta é, o que eu posso comprar de brinquedo, de jogos para ele se desenvolver? Gente, o brincar por brincar já é um desenvolvimento. Já é estimular a sua criança espontânea, né, Gui? Vamos falar da próxima pergunta. Peraí. Gui, falamos tudo aqui? Sim. Falamos? Opa. Então, Sempre tem algo a mais, mas falamos sempre tudo. tem. Mas a gente volta, tá? Fica Vamos tranquilo. lá. Ai, desculpa, amiga, bati aqui. Qual a diferença entre o brinquedo e a brincadeira? Essa é ótima. Essa é muito legal, porque isso, além, pais que estão me ouvindo, que estão nos ouvindo, para os profissionais, a gente passa por muitas confusões conceituais e aí essas confusões conceituais chegam na prática, ok? Eu preciso que a produção traz para mim uma surpresinha. Eu trouxe uma surpresinha para vocês. Obrigada. Obrigado. Bom, então olha só, vou até tirar aqui. Vocês estão visualizando que isso daqui é uma caixinha aqui e tem algumas coisinhas aqui que eu não vou falar o que é. Então eu vou fazer uma experiência com você, Raquel, e com você, Mari, para explicar isso daí. Bom, Raquel, brinque do jeito que você quiser com esses objetos. Eu não vi o jeito que ela tá brincando, para eu não ser influenciada. Não, fica tranquila que consigo vai ser diferente. Olha, aqui não tem um copinho, mas se tivesse, eu colocaria tipo num copinho. Ah, já me dei conta de uma coisa. Então, eu vou fingir que tem uma xícara, colocar na xícara. Isso daqui é o quê? É chá? Chá de hortelã? Chá de mate? O que é isso? Vamos fazer uma salada de frutas. Morango, melancia, maçã. Se eu tivesse com uma criança brincando, talvez eu ia até apontar, você gosta de maçã, você não gosta disso. Acho que seria nessa linha que eu iria. Tá ótimo, tá ótimo. Você está de parabéns, Raquel. Você explorou bastante. Parabéns. Me validou. Foi muito bonitinho. Bom, agora é você, Mari. Por favor. Você não vai me dizer? Tudo bem, posso fazer o que eu quiser. Mari, eu gostaria que você preparasse um café da manhã para mim com essas coisas. O que você faria? Eu vou te fazer uma salada de fruta picadinha.
Ah, pode fazer então. E onde você vai colocar essa salada? Eu vou colocar aqui, porque eu não piquei tão pequeno, tá? Tudo bem, pra tudo você? bem. E aqui eu vou colocar um café pra Ótimo. você, porque Eu eu sei que adoro você café. gosta muito de café. Muito E bom. eu vou colocar uma cenourinha, porque eu sei que você tem uma cachorra, você pode dar uma cenourinha Ela pra ela adora- de café da manhã. Engraçado, ela adora cenoura. Ah, os meus também gostam, tá? Ah, obrigado. Ok, muito bom. Parabéns, Mari. Obrigada. Dá essas peças? Ah, obrigada. Pensei que Parabéns. você pegar na minha mão. né? Mas já que eu aproveitei, tudo bem. Então vamos lá. Conceitualmente, brinquedo é um objeto pertencente ao brincar. Até aí tudo bem. Só que sabe o que esquecem, meninas, de ensinarem os profissionais e, consequentemente, os pais entenderem? O brinquedo é um objeto pertencente ao brincar e quem o detém faz com ele o que quiser. Então, para quem assistiu, foi bem nítido que quando eu entreguei para Raquel, eu não intervi em nada. Você pegou esses brinquedos, você se apoderou do que eles poderiam te Ou dar não de fazer. prazer e fez com ele o que quisesse. Mas você criou uma brincadeira. Então, calma aí. Qual foi a diferença conceitual com a Mari? Eu entreguei, mas a partir do momento que eu intervi, eu fiz uma brincadeira. Ela perdeu a autonomia do brinquedo. Ele deixou de ser um brinquedo, Raquel e Mari, e se transformou num jogo, numa brincadeira, numa dinâmica. Em que nós estávamos interagindo. Só que o que é melhor que é o pior? Não existe melhor ou pior. Existe você explorar sempre que possível tudo. Mas vamos lá. Quando a gente entrega um objeto desse para uma criança e a gente tem objetivos, a gente pensa em alguma coisa, muitas vezes a gente faz uma brincadeira. Se você continuasse a brincar com isso daqui e fizesse isso, eu quisesse que isso continuasse sendo brinquedo, eu não poderia intervir. Mas eu estou dando um brinquedo sugestivo para você. Criar ou não uma brincadeira. Já com a Mari, eu tinha intenções. Que se eu estiver mergulhado, eu já sei que ela gosta de fazer salada, eu já sei que ela gosta de usar isso daqui para criar coisas. E, por exemplo, eu estou aqui em casa, no meu trabalho home office, no computador, e minha filha precisa brincar. E eu já fiz isso, eu já publiquei vídeos assim. Eu falei assim, Alice, eu preciso de um café da manhã. Ela vinha Ela pronta. lá no quarto, preparava tudo do jeitinho dela e trazia no meu local de trabalho. E o que eu ganhava com isso, o tempo para trabalhar, estava interagindo e validando o brincar da minha filha. Como já teve situações que eu falei assim, Alice, ó, tá os seus brinquedos, pode brincar. A diferença conceitual envolve até na hora de comprar, Raquel e Mari. Sim. Muitos pais compram jogos e mesmo estando no manual, no anúncio, que é para brincar com 2, 3, 4 pessoas, eles entregam para o filho e tá E aí tá fica ali. um monte de jogo parado em casa. Exato. E eles nunca brincam. Eu uso sempre o exemplo da bola, Raquel. A bola é um brinquedo, mas muitas crianças gostam da bola porque ela se transforma num jogo e numa brincadeira. Porque tem regras, tem interação. No entanto, é comum ver criança. Eu passei por uma experiência muito interessante. Eu trabalhava com criança, mas eu não estava muito aprofundado como eu me aprofundo hoje e continuamente atuando. Eu tinha um primo que era filho do meu primo, né? E ele estava com a bola chutando na parede. Ele chutava, a bola voltava para ele. Chutava, a bola voltava para ele. Aí eu passei e falei assim, não, isso aí tá muito chato. Eu falei assim, ó, eu tenho uma sugestão. Você chuta na parede, mas corre e vai pro outro lado, depois chuta e vai pro outro lado. Ele, tá bom, tio Gui. Tal, ele entendeu. Aí eu saí. Quando eu voltei, ele voltou a fazer o que ele estava fazendo. Aí eu falei assim, por que você parou o que eu tinha te explicado? Porque o meu é mais legal. E aí, na hora, eu fiquei sem graça. Eu falei, caramba. Só que aí depois eu entendi, principalmente o quê? Eu desconstruí a brincadeira dele. Sim. O brinquedo era dele, ele tinha ideias, ele aceitou a minha sugestão para fazer, não gostou, voltou. E voltou por quê? Manutenção do prazer.
Ou, para alguns autores, manutenção do lúdico. Outra coisa que eu acho legal a gente comentar é sobre brinquedos que brincam sozinhos. Nossa, eu nem sei, existe isso? Não, Não é da brinquedos, minha época. brinquedos que você faz muito pouco, que você só aperta um botão e meio que Aqueles acontece. brinquedos, tipo aquelas bonecas que choram, fazem xixi. Isso, ótimo Isso exemplo. tirou os faz de conta das crianças. Exatamente. Tem Pois mas e qual que é o problema disso daí? O problema não é o brinquedo. O problema é quem dá o brinquedo. O problema é quem dá o brinquedo. A criança não vai comprar o brinquedo sozinha. É. A criança não vai, porque do mesmo jeito que a sua filha tinha um tambor para bater, ela poderia ter um aplicativo no celular que tinha um tambor. Exatamente. E aí? Em que ponto chegamos? E eu gosto de falar dessa dependência do protagonismo, porque eu não sei que mundo estamos onde os pais perderam essa autonomia. Não, minha filha vai ter os brinquedos que nós decidimos que ela tenha, que ela vai ter. Não é assim que a criança não tem esse poder de escolha dessa forma. Então, estude um pouquinho mais sobre o desenvolvimento dessa criança e vai entender a diferença significativa do brinquedo com baixo movimento. Porque Qual que é a diferença? Explica pra gente. Básica, o brinquedo de baixo movimento, ele impossibilita a exploração neuromotora em diversos aspectos. Impossibilita a recriação de situações onde a criança vai usar o movimento para interação. Olha só. E o inimigo nunca foi o jogo eletrônico. O inimigo nunca foi o videogame. O inimigo nunca foi os carrinhos hoje que tem de controle remoto, que antes tinha aqueles pedais, né? Agora tudo elétrico. Fricção, né? Tem esses carrinhos para vender. Só que se os pais não apresentarem esse carrinho de pedal, as crianças vão achar que só existem os carros elétricos. Sabe uma coisa que me veio à mente? Um dos brinquedos favoritos da Elise, eu já te falei, é a bola. Ela ama a bola. Mas é muito comum que quando ela tá brincando dentro de casa, e tem a minha sobrinha ou tem alguém, o pessoal fala, vai para fora, e não é para brincar dentro de casa. Mas a gente tem um quintal. Só que muitas famílias moram em apartamento. E aí? O quanto que isso também dificulta, né? Dificulta quando a família não entende que, principalmente na primeira infância, o que menos é importante são os móveis E a organização da casa. E a organização, né? Porque se uma criança é ativa com a bola e essa bola foi oferecida e foi validada em outro momento, você tem duas opções, família. Ou você leva no espaço para ela correr e jogar essa bola, ou na sua casa e guarde aquilo que não pode quebrar. Sim. Essa é a simplicidade que está faltando. Sim. A minha casa, quando meu filho era mais novinho, agora é mais lá fora, mas porque os chutes são muito fortes. Mas quando ele era menor, a minha parede da sala era cheia de marca de bola. E aceitar isso, então, né? Se permitir, Raquel. Os pais devem se permitir. O que é importante, né? Exato. Eu, uma vez, foi muito interessante, meu filho gostava muito de brincar de carrinho, de fazer estradinha de Hot Wheels, né? E aí eu sempre, no dia da limpeza, eu falava assim, ele deixava aquilo lá mais de um dia, eu falava assim, filho, tem que catar os carrinhos. Ele falava assim, mãe, mas eu não terminei a corrida ainda. Aí a gente limpava, pulava o carrinho e deixava o carrinho lá. Mas, assim, não é fácil, dá vontade de catar tudo, deixar a casa limpa, organizada. Mas quem tem criança, tem brinquedo, né? Se não tiver brinquedo, tem alguma coisa errada. E quando a gente fala do conceito, não é para complicar, é para facilitar. De uma maneira, e respondendo de maneira sistemática. O que é, então, a brincadeira? A brincadeira nada mais é que um brincar sistematizado. Com menos ou mais regras. O que eu fiz Você fez uma brincadeira. Você criou a sua sistematização. Com a Mari, eu criei um começo, meio e fim. Tanto que o enredo foi, Mari, faz um café da manhã para mim. Então, ela tinha que terminar entregando a bandeja. Aqui, não. Aqui, tanto que eu tive que parar e a gente fala, olha uma diferença significativa. Agora, o controle. Aqui eu cheguei no final. Aqui eu poderia levar a Mari para outro lugar. Você, talvez seria mais difícil.
Porque eu ia falar assim, agora é hora de parar de brincar. Como assim? É um brincar mais livre. Você está pedindo para eu parar de brincar, eu não vou brincar mais. Porque quando a gente fala, e é um assunto que a gente não vai conseguir se aprofundar tanto, é que se eu não considerar os níveis, a fase do desenvolvimento da criança, quando você chega e fala o seguinte, agora a gente vai parar de brincar, ela não tem condições ainda de pensar que ela vai brincar no outro dia de novo. Sim. Aquilo é a mesma coisa, assim, de interromper uma vida, uma perspectiva. Sim, é verdade. E é o que a sua filha passou no almoço. Exatamente. Achar que eu vou parar do meu prazer simplesmente para comer, mas eu como em casa. Isso daqui não tem. Come Isso é todo novo. dia. Isso é novo, isso é legal. E aí a gente fala que o maior termômetro para você saber se você está fazendo a diferença para uma criança durante o brincar, é se está sendo legal para ela. Se está sendo legal. Não precisa de conceitos para isso. Tá legal para a criança? Continue. E eu acho que assim, né, Gui, se a gente for pensar, acho que o objeto, o brinquedo é o que menos importa, se for pensar, não é? Porque que coisa mais interessante do que a criança que vai lá, tira os potes da cozinha e daqueles potes da cozinha ela brinca de faz de conta. O meu filho pegava os potes e fazia prédio. Eu lembro da minha infância, né? Assim, eu lembro que eu ficava muito no quintal de casa e minha mãe tinha muitas flores. E, nossa, eu brincava com a formiga, Ela com tem, a né, amiga, cigarra. flores ainda. Tem. E se eu falar para vocês que tudo isso que vocês acabaram de apontar é brinquedo? É brinquedo, é verdade. A criança E não é comprado. A formiga era um brinquedo. É. E aí... As flores, eu fingi que cada flor era uma bonequinha. Olha só. Boneca de milho. Então, assim, de pegar a espiga de milho e fazer de boneca. Não sei se você já viu. Sim, sim. Ela tem um cabelinho. E daí cortava o cabelo da boneca, que era espiga de milho. E eu tinha Barbie em casa, mas a espiga de milho era... E olha como que é fácil aproximar o conceito. O brinquedo é um objeto pertencente ao brincar que quem o detém faz com ele o que quiser. E ele não precisa e não deve ter intervenção externa. A partir do momento da intervenção, você criou uma situação do brincar. E, mais uma vez, não está errado e nem certo. É uma estratégia. Então, se a gente for pensar assim, né, Gui, se a gente, para fechar essa primeira parte, numa orientação que a gente poderia dar para os pais, o que você diz sobre os pais com relação, compra um brinquedo melhor, o que eu poderia dizer sobre o brincar e sobre o brinquedo para os pais? Primeira coisa, observe o seu filho em casa brincando. Sim, ele brinca em casa. Se ele brinca pouco, ou brinca muito, se brinca mal, observa. Uma coisa que eu sempre ajudei pais, Mari, no meu atendimento a domicílio é o quê? Observe durante 5 minutos o seu filho sem você intervir, sem você dar pitaco. Mas quando ele está brincando. Envolvido mas ali. Ele faz isso assistindo tela. Então, a primeira coisa, preste atenção que ele está assistindo. Se você prestar atenção que ele está assistindo, você vai identificar aquilo que ele gosta. Sim. No mínimo, você vai ter que usar isso para tirá-lo da tela. Com certeza. Ok? Porque você só tira alguém do prazer oferecendo outro prazer. Sim, não adianta só tirar da tela e não oferecer nada em troca. Exatamente. Então, assim, vocês vão perceber que da caixa ao brinquedo que mesmo que perdeu a pilha, ele gosta. Porque às vezes ele gosta daquele carrinho que perdeu a pilha, que quando ele faz a pressão, ele faz um barulho que nenhum outro brinquedo faz. Só que às vezes os pais não conseguem perceber isso. É fácil, meninas? Claro que não. Como você falou, olha como que estamos hoje. Sim. Mas... Parece que ninguém tem tempo para ser pai e mãe, né? Pois é, mas a partir do momento que nós nos propomos a ser pais, só tem um caminho. Sermos pais. Sim. E o que eu defendo, eu vou continuar defendendo. Quer salvar o seu filho? Brinque com ele. Sim. E é possível sim. Maravilhoso. E aí, assim, aqui nós temos um vídeo que é super interessante. Que ano que você gravou esse vídeo, Gui? 2018. 2018. Então, não tinha pandemia ainda. Vou passar aqui para vocês, gente. Pessoal, tudo bem? Professor Guilherme Gorro. Vou fazer um exemplo muito simples do dia a dia. Preste atenção nisso, ó. Olha só aqui também o que ela está fazendo. Agora, preste atenção na dica que eu vou dar para vocês. Acho que agora eu vou brincar. Que bonitinho. Uns bloquinhos. O que mais eu posso brincar? Eu tenho para brincar agora do peixinho. Será que alguém me ajuda a montar? Esse não? Não tem? Você me ajuda a montar? E esse daqui dá pra gente montar?
Não, o que dá pra gente montar então? Senta. Ah, senta pra brincar com o papai então. Ah, do que a gente vai brincar? Ah, você quer brincar disso? É? Olha só, o que a gente vai montar? Entendeu, pessoal? Eu só fui pro chão. Não fiz muita coisa. E aí? Analisa esse vídeo com a gente. Olha, Guilherme. não deixa de ser uma emoção toda vez que eu vejo, porque a minha filha hoje, ela vai completar 8 anos. E realmente eu sou apaixonado em ser pai. Então, assim, é difícil até não ver a minha vida sem esse momento. E sim, eu sou igual a qualquer outro pai que tem um monte de coisa para fazer. E às vezes eu tento brincar com ela no carro. Hoje, indo trabalhar, ela estava lá cansada, eu falei assim, deixa eu encher a bexiguinha. E o que é encher a bexiguinha? Eu jogo o meu braço para trás, eu dirigindo, ela faz assim, dá licença, dá sua mão. Aí eu faço assim, vamos encher a bexiguinha. E faço barulhinho de encher a bexiga. E eu faço isso com ela desde sempre. E por que ela, com quase 8 anos, quer isso? Porque significa algo para ela. E nesse vídeo foi muito interessante porque foi o início do meu trabalho em ajudar pais e também o desenvolvimento infantil, como usando brincar. E isso acontecia. Aí eu falei assim para minha esposa, falei assim, eu tava para sair para o meu trabalho, para dar aula na faculdade, eu falei assim, Lúcia, pega a câmera e filma. Ela falou, isso aqui só filma. E como eu falei, ela estava assistindo um desenho, a Alice tinha aí 2 anos. Só que o que eu quis provar ali, que não quis só mostrar aquilo na prática, eu quis provar que mesmo ela assistindo algo que ela gosta até hoje, quando esse brincar é acompanhado do pai, É muito gostoso. Um prêmio para ela. Eu poderia falar assim, sai da TV e vai brincar. Chega de desenho, chega de que, desenho. Ao invés de falar, eu fiz, sai da TV, vem brincar comigo. E não precisou nem falar, né? O que faz Exato. toda a diferença. Eu acho que essa é a grande beleza desse vídeo e que talvez não é óbvio para todo mundo. Você não só falou vai brincar, você de fato possibilitou e facilitou esse brincar. E muitas vezes os pais são tão críticos em coisas simples, por exemplo, menino, vai lá, esse cadarço está desamarrado, aquilo lá está bagunçado, e só critica e só fala, mas não possibilita aquilo. Então, vamos tentar uma nova forma de amarrar o tênis, vamos pensar numa forma da gente arrumar o seu quarto. Isso parece que exige mais trabalho, mas é tão mais resolutivo que, na verdade, é mais fácil se a gente parar para pensar. Sim. Se você estivesse ali falando para ela, ia ser provavelmente menos eficaz. E é tão interessante que ela estava tão Ela mergulhada tava na bem TV, atenta, ela tava. porque a mãe estava em cima do sofá filmando. E a cachorra aí no braço do sofá. Ali, ela tava com aquele controlinho, um controle ela tava com velho. o controlinho na não mão. era o controle da TV. Era o controle que ela brincava de mudar de canal. Ela pega no controle só agora. E mesmo assim, eu comecei a conversar, ela não deu bola. Se vocês assistirem de novo, ela só deu bola quando eu sentei e demonstrei que ia brincar. Sim. Porque e é isso que eu me orgulho. E eu posso fazer em qualquer lugar do mundo com a minha filha. Se eu sentar na frente dela, ela vai sentar no meu colo. Porque significa validação afetiva. Eu ficar no chão, ela vem e senta no meu colo e me abraça. E não é só comigo. É com a Lúcia, é com a avó, é com o vô. Ela chega na clínica, E aí ela o que já acontece? vem agarrar. A Alice é apaixonada por abraçar, então ela sofreu muito na pandemia com isso. Mas e essa validação do colo, do aconchego, foi por meio do brincar. Então tem um valor simbólico. Aí a gente entra em algo que é muito difícil de alcançar, Raquel. Quando o brincar atinge um nível simbólico para a criança, você brinca em qualquer lugar. Você não precisa brincar só na sala. Você pode brincar esperando o almoço no restaurante. Você pode brincar da saída do playground para a mesa para comer. Sabe o que eu pensei aqui? E os adultos que têm uma criança em casa, sejam tios, pais, avós, enfim, e eles falam, eu não gosto de brincar. E aí?
O que a gente orienta para essa... Eu já ouvi isso diversas vezes, eu não sei você. Eu não gosto de brincar. E aí? Bom, Eu já ouvi isso, não sei se eu você já como ouviu. psicomotricista, como da área do movimento, que eu sou da educação física, não sou da psicologia e nem da área da psiquiatria. Eu tento ensinar. Sim. Se ele me procurou e ele fala, eu não gosto, então a gente vai aprender a gostar. Mas, Guilherme, é muito difícil você perder o seu filho. Sim. Então, se você veio aqui, me procurou e não quer perder o seu filho para um celular, significa que você quer fazer algo. Então, bora. Eu acho que é isso, você não quer perder a criança. Porque você está perdendo. Exatamente. Você está perdendo. Não é o nosso assunto, mas é a mesma coisa dos jogos eletrônicos. Eu não sou contra os jogos eletrônicos. Não. Eu simplesmente entendo porque os jogos eletrônicos conquistam tanto crianças. Porque os desenvolvedores entendem de criança. De desenvolvimento infantil. Exato. E aí quem desenvolve isso, quando eu chego e falo para um pai, você vai deixar uma pessoa que desenvolve jogo conseguir conquistar o seu filho e você vai ficar assim? Aí a opção é sua. Porque ele vai continuar fazendo jogos e o seu filho vai continuar consumindo. E assim, né, Gui, você fala, a gente trabalha bastante, né? Mas o investimento emocional e o brincar vai desde, por exemplo, assim, eu cheguei em casa, vamos fazer a janta juntos? Sim. Você entendeu? Então, quanto é importante realmente para os pais estar conectado. Então, essa semana eu ouvi de vários pais, eu tendo adolescentes, vocês sabem, mas ele está ficando muito tempo no celular. Mas, gente, tá de férias, não oferta uma outra coisa, não chama amigo para ir em casa, não leva num clube, ele vai fazer o quê da vida? Eu uso uma frase muito pesada, que é quando que a criança deixa de ter prazer de brincar. Me perguntaram isso. Guilherme, mas quando a criança deixa de ter prazer de brincar? Quando ela aprende a ser adulto. Nós somos medíocres. E trabalhando com adolescente, graças a você, Mari, eu estou resgatando o brincar deles de uma maneira simples, Raquel. Simples. Primeiro ouvindo o que eles têm a dizer. E quando alguém escuta eles, é o brincar deles. Sim. É muito fácil conquistar um adolescente. Eu não imaginava que era tão fácil. E por que está sendo mais fácil do que a nossa geração? Porque esse adolescente está sozinho. Está carente, ele está precisando sozinho. de alguém para ouvir. Ele está sozinho, ele está carente de validação afetiva, não de pessoas apenas. E a validação afetiva que a gente está discutindo aqui ocorre no brincar. E assim, uma coisa que eu me questionei, eu falei que no brincar a gente não está produzindo no sentido capitalista, do capital, nesse sentido, né? Mas eu acho que mais do que só brincar, porque isso vai possibilitar o desenvolvimento do seu filho, mais do que isso, é porque eu acho que é aí que a vida acontece. Exato. São nesses intervalos de contemplação, do fazer nada, é aí que a vida acontece. Sim. Então eu acho que por que a gente brinca com um filho, com uma criança? Porque é gostoso também, porque é divertido. Senão fica uma brincadeira pedagógica, né? Sim. Eu vou ensinar isso. as letras Isso. do alfabeto. O tempo todo, tem gente que parece que tem o tempo todo que tá brincando, tem que brincar com alguma coisa que vai fazer o filho desenvolver. Exatamente, com brincar pedagógico. Que é Meu Deus. um brincar sem graça, assim, né? Tipo, eu vou brincar disso pra criança aprender tal habilidade. Já ajudei pais que tinham uma preocupação exacerbada no brincar pedagógico e o filho não estava aguentando mais. Eu falei assim, mas por que está acontecendo isso, Guilherme? Porque vocês são chatos. Vocês não entenderam ainda que vocês são chatos? Quando ele aprender, ele vai falar, vocês são chatos. Ele tá achando mais chato brincar, daqui a pouco ele vai preferir ir para a escola do que ficar com vocês. Sim, porque lá na escola ele pode ter que tem que fazer as coisas, mas na hora do intervalo ele vai brincar de pega. Quando ele está correndo, um amigo vai empurrá-lo, vai cair, vai tirar sarro e vai continuar. Mas lá em casa tem que brincar onde tem tudo, uma relação, tal. Nossa. Igual eu comentei dos instrumentos musicais. O meu objetivo não é que a Elisa aprenda diversos instrumentos musicais. Eu chego aqui e falo, nossa, a Elisa toca isso. Pode ser que ela nunca toque nada. Enquanto ela tá ali brincando, ela tá só se divertindo com o instrumento. Então é porque é ali que a vida acontece. Eu acho que é isso. E você é privilegiada de estar assistindo isso. Exatamente. Então, assim, nós não podemos perder os privilégios que os nossos filhos nos oferecem. Por exemplo, a Mari, o filho dela é mais velho.
E ela já está começando a sentir esse desprendimento afetivo. E a conta chega. A conta chega de qualquer forma. Eu defendo que, por mais que seja empurrar a sua filha no carrinho do supermercado, e ela pedir, me coloca no carrinho, papai, e você ter o trabalho de tirar as compras para ela ficar, faça isso. Vai acabar. Vai acabar. E assim, como a gente sente falta, sabe? Eu sinto falta. E eu falo assim, filho, eu tô sentindo falta de você. Será que você pode... a gente pode fazer alguma coisa juntos? Às vezes eu entro no quarto e pergunto, o que você tá jogando? Às vezes ele chega e diz, mãe, tem que ver o jogo novo que eu baixei. E aí de ouvir o jogo, porque esse é o brincar dele agora. E eu não posso também podar, é a forma que ele interage com os amigos. Esse mesmo falando, mãe, venha ver o jogo que eu baixei. É o mesmo filho que quando está fazendo um lanchinho, mãe, olha o lanchinho que eu trouxe para você. É o mesmo. Ele está buscando a mesma coisa, validação afetiva. Sim. A mesma coisa. Sim. Só que a gente tem que entender que ele é um adolescente agora. E aí os pais podam, né, Gui? A gente vê assim, dos adolescentes podam. Acho que tinha uma pergunta que eu acho que eu pulei dos adolescentes aqui. Mas você lembra qual que era? Não lembro. Não tá pra frente? Não tá, eu acho que não sei se eu não pus. Não, essa aqui é outra coisa. Então, assim, como que o brincar do adolescente tem muito a ver com jogos eletrônicos também. Não tem como. É o mundo que eles vivem. Também tem um senso de pertencimento. Eu tô chega na escola e falo assim, você jogou aquele jogo lá? Também é importante para ele pertencer, ele ter jogado. Sabe o que eu queria fazer um comentário? Também é uma pergunta muito comum no consultório. Mas ele tem uma arminha em casa e brinca com essa arminha. Eu vou dar minha opinião pessoal, depois eu quero ouvir vocês. Ou ele tem uma espada em casa, isso remete à violência, eu vou tirar isso dele. Todos nós sentimos raiva, a gente estava até falando sobre isso antes. E eu acho importante a criança poder elaborar isso brincando. O que eu já li estudos, né? O grande prejuízo da violência são os jogos que são violentos, mas por um período ali maior do que 3 horas por dia. Porque nós temos neurônios espelho. Sim. Então, se uma criança, um adolescente passar 6, 8, 10 horas jogando um jogo violento, isso pode sim influenciar de uma forma negativa. Agora, a criança elaborar a violência dela brincando de luta, brincando de arma, é positivo, porque todo mundo tem, né, raiva, um sentimento ruim dentro de si. Queria saber a opinião de vocês sobre isso, porque os pais ficam muito preocupados. Sim. Ele tem uma arminha em casa e brinca com isso, e aí? Primeiro, eu não sou contra a arma, a espada, mesmo porque se essa mesma espada que é comprada comercialmente, é a mesma varinha que ele pode pegar num galho e brincar. Então, vamos lá. Vamos pensar essas crianças na Idade Média. Essas crianças brincavam de espadas. Não tinha arma. Então, aquelas espadas lá geravam violência. Não sei. Peraí, o que eu quero dizer com isso? Você está percebendo, Raquel, que a sua colocação e a sua dúvida vai ao encontro do que a gente está discutindo? Todo lado negativo normalmente acontece pela ausência dos pais. Pela autonomia dada a uma criança que ela não tem. Ela não tem autonomia para decidir o que é certo e errado em relação à violência. Quem que é o termômetro para falar? Essa brincadeira passou do limite? Os pais. Exatamente. Quem que é o termômetro para tirar do celular? Os pais. E são os pais que têm que definir a idade dos jogos. Não é a escola, não é o terapeuta, não é a medicação, são os pais. Então, o que acontece? Quando uma criança pega uma varinha andando na rua e quer brincar de espadinha, ela quer brincar com você, ela não quer te destruir. Peraí, onde a gente está chegando, Raquel? Sim, hoje em dia assim, tem uma preocupação muito grande com coisas que são muito simples, ao invés de se preocupar em combater a espada, brinque primeiro. Entenda. E veja o que ela faz de uso daquele. Exato. Agora, esse feedback tem que ser dos pais. Tem que ser dos pais. E também, se a gente for pensar, Gui, tem uma poda para agressividade. Sim. Por que a criança não pode ter uma agressividade? Exatamente. Eu, enquanto mãe, me surpreendi quando a Elisa, ainda pequena, começou a demonstrar raiva. Porque eu pensava, nossa, mas é um cotoquinho de gente que sente raiva.
E daí eu tive que aprender a melhor forma de redirecionar aquela raiva dela. E hoje eu já sei fazer isso. Sim. Mas eu acho que para os pais é algo que comove a gente, porque a gente tem um ideal da criança. Pois é, e você já teve a sua primeira DR com a sua filha? Eu converso com ela desde que ela é bebê, Eu né? nunca esqueço a primeira DR da minha esposa com a Alice. Assim, porque assim, é uma coisa muito prazerosa para vocês fazerem DR, né? Só pode. E o que acontece? De repente ela estava discutindo com a Alice e falou assim: como que você fez isso e tal, e tal, e tal? A Alice tinha meses. Eu falei: você está tendo uma DR com a Alice? Eu falei assim: não, ela tem que saber. Com 8 meses? Mas é bom. Não, mas aí o que é Mas interessante. sabia que é importante conversar Não, com mas o é o bebê? mais bacana. Porque você, ela tem que entender o quê, Lúcia? Ela tem que entender que ela tá errada. Ela tá entendendo que você mudou o seu comportamento, sua expressão. Então, ok, ela tem que entender isso. Mas o que você quer passar numa DR, porque eu ironizei DR? Porque ela colocava começo, meio e fim na fala. E a Alice já tava rindo, porque ela achava que a Lúcia estava fazendo brincadeira com ela. Isso é uma coisa interessante que você está falando sobre o que os pais falam. Às vezes os pais querem brigar ou querem corrigir de uma maneira muito desproporcional realmente à situação. Porque tem Sim. muito medo de nós pais, nós temos medo de errar. Sim. Do filho né, não dar certo. Acho que tem uma criança nossa, né, que a gente falhou aí como pais. E como que às vezes tem uma punição e tem uma crítica muito maior do que a situação precisava. Exato. Eu já recebi mensagens de dúvidas, por exemplo, de pais muito angustiados porque a criança deu um tapa, um beliscão em um dos pais. O que acontece numa criança que está em desenvolvimento, está aprendendo a gerenciar as emoções. Ou quando a criança faz isso com uma outra criança na escolinha, ou quando a criança faz isso nela mesma. Eu já recebi assim, mães muito preocupadas porque em uma situação a criança se agrediu, assim, se bateu. E a gente vai aprendendo a direcionar, a gente dá um outro objeto, a gente mostra outra coisa. Se a criança te agride, você mostra que você chorou, que aquilo doeu. Então, assim, a gente vai aprendendo a direcionar e de uma forma construtiva, né? Sim. Mas dá trabalho, né? Sim. Dá trabalho. E não tem manual, né? Não tem manual. não tem. Eu deixei bem claro que o que funciona para cada criança. Exato. Às vezes o que vai. Tanto é que se alguém perguntar o que fazer nessa situação, depende da sua criança. Né? É por isso que também eu defendo uma coisa bem polêmica, que no final das contas, lá na certidão de nascimento tá o seu nome, pai e mãe. Então não tem para onde correr. Sim. Não dá para terceirizar. E aí que eu defendo, parem de terceirizar o brincar do seu filho. Ele pode ter interação social, ele deve, mas estamos num momento onde a dependência do brincar com os pais torna-se válido, torna-se proveitoso para a criança. Necessário, né? Não percam essa oportunidade de brincar com seus E filhos. passa tão rápido. Exatamente. Nossa, passa muito rápido. Eu gostei muito dessa nossa Eu conversa. também, eu Foi também. muito boa. Eu acho que a gente vai conseguir ajudar muitas famílias, muitos pais, muitas pessoas que têm crianças em casa. A tua fala foi muito legal e eu acho que você ajudou a gente a pensar sobre isso, né? Sobre a importância do brincar. Eu gosto muito de uma frase que diz que o brincar é o ofício da criança, é a profissão da criança. Então, eu queria agradecer a sua participação hoje. Ai, obrigada, Gui. Obrigado, Mari. Muito Obrigado, feliz Raquel. mesmo. Nossa, e quando nós estávamos conversando sobre o tema, quantas coisas para falar, né? Porque é um tema muito amplo. Se deixar o Guilherme, ele fica aqui 5 horas, tá falando. Ficou claro isso. Então, o seu trabalho, no fim das contas, é ficar brincando. Sempre. Trabalho bom, né, Raquel? Sempre. Eu fico feliz no meu contexto terapêutico quando a criança fala que vai brincar com o tio Gui. E o adolescente daqui a pouco não fala de vergonha. Não é falar que vai brincar, ela vai jogar, né? Exatamente. Mas eu vou brincar com o tio Gui. Isso, que legal. Isso aí, que meninas. bom. Obrigada por você ter aceito o nosso convite e por ter contribuído, né? Isso aí. Exatamente. Eu que tenho a agradecer e muito feliz de estar aqui. Muito feliz. obrigada. Obrigado, meninas. Pessoal, acompanhe o nosso Psicomite com vários episódios. Se você não assistiu os anteriores, entra aí, acompanha, porque nós estamos cheios de conteúdo legal. Exatamente. É isso, então, né? Obrigada, até o próximo.